Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, hoje eu quero mostrar 5 ativos entre fundos imobiliários e fiagros que vão diminuir os seus rendimentos, no caso, os seus dividendos pagos nos próximos meses. E por que isso vai acontecer? Por causa da queda na Selic. Muitos desses ativos estão indexados, os seus CRAs ou CRIs, ao CDI. E o CDI ele segue a taxa de juros. No dia de ontem, a taxa Selic ela voltou novamente a cair 0,50% e já acumula aí uma queda de menos 2% desde a metade do ano até agora. E a expectativa é que até o final do próximo ano de 2024, a taxa Selic ela esteja liberando mais ou menos 9,50% até 10%. Então a tendência é ela continuar caindo. E isso vai ter impacto direto em alguns fundos imobiliários e fiagros. Como eu mencionei, em muitos deles, o seu indexador principal é justamente o CDI. Então fica aí até o final do vídeo para você descobrir quais ativos são esses e dessa maneira você já vai ficar ciente que os rendimentos nos próximos anos têm a tendência também de cair. A gente já tem visto isso, não é? Muitos fundos imobiliários que estão indexados ao CDI e a maioria dos fiagros tem caído bastante os seus rendimentos. E algo que também pode acontecer é a cotação desses ativos também vier a cair. Infelizmente, aqui no Brasil, muitos investidores têm aquela tendência que um fundo ele só presta se ele estiver pagando bons rendimentos. E com isso, muitos vão acabar se desfazendo da sua posição em alguns fundos imobiliários e fiagros e dessa maneira também tem a tendência de algum desses ativos vier a cair a sua cotação. O que por um lado também pode apresentar assim, boas oportunidades, especialmente para aquelas pessoas que têm visão sobre o ativo, que não ficam preocupadas aí com rentabilidade, sim com qualidade dos ativos. Então fique ligado aí. O primeiro ativo que eu vou mostrar, pessoal, é um fundo imobiliário, o VG11. Ele é um fundo de papel de base 10. Atualmente está sendo negociado aqui a R$ 9,63, com dividend yield de 15%. Podemos ver que ele já pagou aqui nos últimos 12 meses por cada cota o valor de R$ 1,45 em dividendos. Se descermos um pouquinho aqui, podemos ver que seu valor patrimonial por cota é os R$ 9,76, então está sendo negociado bem próximo ao seu preço atual de R$ 9,63 e seu P sobre VP está de 0,99. Então praticamente está sendo negociado no seu preço justo. Ele é um fundo grande, tem aqui um pouco mais de 1 bilhão em patrimônio, conta atualmente com 229 mil cotistas e tem uma excelente liquidez média diária superior a 5 milhões. Se descermos aqui, podemos ver que seu último rendimento anunciado foi aqui essa semana, na terça-feira. Ele anunciou 11 centavos por cada cota, que ele vai realizar o pagamento aqui no dia 19 do 12. E aqui embaixo podemos ver o seu histórico de rendimentos. Então vocês já podem notar que ele já vem caindo os seus rendimentos. Desde aqui do mês mais ou menos de agosto, ele já vem começando a cair os seus rendimentos. E como eu mencionei, isso tem acontecido por causa da Selic que vem caindo aí no decorrer dos últimos meses. Então ele já está sentindo aí um impacto com uma receita menor. Se viemos aqui no seu relatório gerencial, podemos ver que atualmente ele só investe em CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários, e o restante dele aqui está em caixa. E esses CRIs, na sua grande maioria, 98,6%, estão indexados justamente ao índice CDI. Tem um pouquinho aqui indexado ao índice PCA, apenas 1,4%. Então podemos ver que a sua rentabilidade, no caso a rentabilidade dos seus ativos, ficam totalmente dependentes do CDI. Por esse motivo que ele tem a tendência a cair os seus rendimentos se a taxa Selic ela continuar caindo. Outro ativo, pessoal, que tem a tendência aí a cair os seus rendimentos é o EGAF11. Ele é um fiagro. Um fiagro até bastante interessante. Depois vale a pena vocês tirar um tempinho aí para poder estudar ele. Mais adiante eu vou até fazer um vídeo sobre ele. Atualmente ele está sendo negociado aqui a R$ 98,00, com dividend yield muito elevado de 19,5%, e nos últimos 12 meses, por cada cota, ele pagou o valor aqui de R$ 19,21. Então, uma rentabilidade realmente muito alta. Se descermos um pouquinho aqui, podemos ver que seu preço justo é os R$ 98,82. Mas como vimos aqui em cima, está sendo negociado a 98. Então, uma diferença muito pouca. Praticamente, ele está sendo negociado aqui no seu preço justo, certo? Já que seu P sobre VP está de 0,99. Ele ainda é um ativo pequeno, tem aqui 186 milhões de reais, conta com pouco mais de 8 mil cotistas e tem uma excelente liquidez média diária de 885 mil reais. Essa liquidez para um ativo que tem poucos cotistas e tem um patrimônio pequeno é muito bom. Se descermos um pouquinho aqui, podemos ver que seu último rendimento anunciado foi aqui no dia 7 do 12, que ele vai realizar, aliás, ele realizou o pagamento hoje, dia 14 do 12, foi de R$ 1,20 por cada cota. E se pegarmos aqui o seu histórico,
nós já podemos ver como ele vem diminuindo os seus rendimentos, né? Antes ele pagava aqui de 3 a 3 meses, então de maneira trimestral. Porém, a partir aqui do ano de 2023, ele começou a pagar de maneira mensal. E se formos comparar com o início do ano, que ele vinha pagando aqui R$ 1,47 até R$ 1,54, então podemos ver que ele diminuiu bastante para esse valor de R$ 1,20. Lembrando que quando a Selic ela começou a cair, foi mais ou menos aqui no mês de agosto. Então nota-se que aqui ele vinha pagando R$ 1,40, R$ 1,50. E de lá para cá ele vem caindo os seus rendimentos. Aqui no seu relatório gerencial podemos ver que atualmente ele só investe em CRAs. Esse é o único tipo de investimento que atualmente ele tem. E todos eles estão indexados ao índice CDI, com uma taxa média aqui de 4,97%. Então 98,6% dos seus ativos estão indexados ao índice CDI. E aqui vocês podem ver todos os ativos que atualmente ele tem. Como eu mencionei, todos eles indexados ao índice CDI com uma taxa aqui de 5%. O próximo ativo, pessoal, é mais um fiagro, o RZAG11. Lembrando que a maioria dos fiagros hoje em dia tem como seu principal indexador o CDI, e os fundos imobiliários de papel têm como seu principal indexador o IPCA. São poucos ativos aí fiagros que têm o IPCA como seu indexador, e também são poucos fundos imobiliários que têm o CDI como seu indexador. Atualmente, o RZAG11 está sendo negociado aqui a R$ 9,10, com um dividend yield de 16,2%, e ele já pagou aqui nos últimos 12 meses por cada cota R$ 1,48. Se descermos um pouquinho aqui, podemos ver que seu valor patrimonial por cota, no caso, o seu preço justo é os R$ 9,59, mas como vimos lá em cima, está sendo negociado a R$ 9,10, então um pouco abaixo do que seria o seu preço justo, e seu P sobre VP está de 0,95, então está com desconto aí de 5%. Atualmente ele tem um patrimônio aqui de 652 milhões de reais, conta com um pouco mais de 81 mil cotistas e tem uma liquidez média diária de 2,5 milhões de reais. Se descermos aqui, podemos ver que seu último rendimento anunciado foi de 12 centavos por cada cota, que ele realizou o pagamento justamente no dia de hoje. E aqui embaixo nós podemos ver o seu histórico, né, de pagamentos em dividendos. Se compararmos com a época que a taxa Selic começou a cair, ele tinha pagado aqui 13 centavos e meio, e agora vocês podem ver que diminuiu, está pagando 11 centavos e meio. Então teve aí realmente uma queda considerável. Aqui no seu relatório gerencial podemos ver o seguinte, pessoal, que ele só investe em CRAs, e 100% dos seus CRAs estão totalmente indexados ao índice CDI, como vocês podem ver aqui. Então ele só usa o CDI como seu principal indexador. Então é um ativo que terá impacto direto aí na sua receita e consequentemente no valor distribuído em dividendos aos seus cotistas. O próximo ativo, pessoal, é o RURA11, mais um fiagro, atualmente sendo negociado aqui a R$ 10,62, com dividend yield de 13,5%. E ele já pagou aqui nos últimos 12 meses R$ 1,43 por cada cota. Se descermos aqui, podemos ver que seu preço justo é os R$ 10, porém, como vimos, ele está sendo negociado acima disso, né? A R$ 10,62. Ele é um dos poucos fiagros que atualmente está sendo negociado acima do seu preço justo. E ele está aqui com P sobre VP de 1,06. Então, ele está com 6% de ágio, custando 6% mais caro. Seu patrimônio atual é de 1,6 bilhão de reais, então é um dos fiagros maiores que tem aí em questão de patrimônio. Ele conta com um pouco mais de 56 mil cotistas. Se descermos aqui, podemos ver que ele tem uma liquidez média diária de 2,5 milhões de reais. E aqui podemos ver que seu último rendimento anunciado foi de 10 centavos por cada cota, que ele já realizou o pagamento aqui logo no início do mês. E aqui embaixo nós podemos ver o seu histórico, né, de pagamentos em rendimentos nesses últimos meses. E também é notável, né, como ele vem aqui diminuindo, do mês de junho até agora, esse mês de novembro. Ele está pagando aqui 12 centavos, 13 centavos e agora diminuiu para 10 centavos. Aqui nessa tabela podemos ver todos os ativos que atualmente o RURA11 ele tem. Ele não faz aqui uma tabela, no caso, um gráfico dos ativos que estão indexados ao CDI, ao IPCA, entre outros ativos, mas por aqui a gente pode ter uma noção. Como vocês podem ver aqui, com respeito a indexador, a sua grande maioria está totalmente indexado ao índice CDI. Por isso que ele tem um impacto direto na receita do fundo. Podemos ver que ele tem aqui poucos ativos indexados ao índice IPCA. Tem apenas 3, esse daqui que eu estou selecionando, esse outro aqui e esse daqui por último. Então, entre eles todos, apenas 3 ativos estão indexados ao índice IPCA. Então, praticamente aí 98, 99% dos seus CRAs estão indexados ao índice CDI. E por último, pessoal, temos aqui o Vigia11, um dos fiagros mais conhecidos atualmente na Bolsa de Valores, sendo negociado aqui a R$ 8,39,
com dividend yield de 18,5%, e já pagou aqui nos últimos 12 meses R$ 1,56 por cada cota. Se descermos aqui, podemos ver que seu preço justo é os R$ 9,68, mas como vimos aqui em cima, está sendo negociado a R$ 8,39, então bem abaixo do que seria o seu preço justo. Lembrando que ele caiu muito a sua cotação, especialmente depois do calote que um dos seus devedores deu, no caso, Alan Kiru. E ele vem caindo também porque os seus rendimentos vêm caindo, e dessa maneira, muitos investidores saíram dele com medo aí de uma desvalorização. Atualmente, seu P sobre VP está de 0,87%, então ele está com desconto aqui de 13%. Ele tem um patrimônio aqui de 836 milhões de reais, tem um pouco mais de 160 mil cotistas, uma liquidez média diária de 3,8 milhões de reais, e seu último rendimento anunciado foi essa semana aqui de 10 centavos por cada cota, que ele vai realizar o pagamento lá no dia 19 do 12. E aqui embaixo nós podemos ver o seu histórico, de distribuição em rendimentos. E é notável também, desde a metade do ano aqui de junho, ele estava pagando aí 13 centavos e meio por cada cota e agora pagando 10 centavos. Então, uma diminuição muito alta. E aqui no seu relatório gerencial podemos ver que atualmente seu principal investimento são os CRAs. Ele só investe nesse tipo de ativo, o que corresponde aqui a 92,5% do seu patrimônio atual. O restante, 7,4%, está disponível em caixa e 100% dos seus CRAs, dos seus ativos, estão indexados ao índice CDI. Então ele é mais um fiagro aí que tem totalmente dependência 100% do CDI. Como eu mencionei, se a Selic ela continuar caindo, ele também vai cair os seus rendimentos. Porém, vale destacar, pessoal, que o fato dos rendimentos desses ativos que eu mostrei, ele ter a tendência de cair no decorrer do tempo, isso não quer dizer que você tenha que vender consequentemente as cotas que você tem desses ativos. De um modo geral, o Brasil ele é um país de altas taxas de juros. Como vocês podem ver aqui o seu histórico dos últimos 20 anos, esses aqui que está pintado em rosa, foi as épocas em que os juros no Brasil estava superior a 11%. Então aqui vocês podem ver que durante muitas épocas foi exatamente uma alta taxa de juros. Vocês podem notar que sempre quando vem aqui uma cor rosa, que foi uma época de alta taxa de juros, depois vem uma cor branca, que quer dizer aí uma taxa de juros inferior a 11%. E assim eles vão se intercalando. Então, consequentemente, agora vai vir uma taxa de juros menor, porém, daqui a algum tempo vai vir uma taxa de juros mais elevada. Então, são fases, fases boas e fases ruins. Porém, isso também fica a critério de cada um. Cada um tem que tomar a sua decisão se vai continuar investindo ou não. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.